Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, dando continuidade ao nosso curso sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, hoje nesta 9ª aula, iremos tratar do 7º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, onde São Luís Grignon de Montfort nos fala sobre os maravilhosos efeitos desta consagração na alma daquela pessoa que a faz e que busca vivenciá-la. Ele vai enumerar 7 efeitos que são produzidos na alma dos fiéis devotos que se entregam a Jesus pelas mãos de Maria por meio desta total consagração e que, claro, se esforçam de vivenciá-la. São Luís vai dizer que o primeiro efeito desta total consagração é o conhecimento e o desprezo de si mesmo. O conhecimento e o desprezo a si mesmo. O que quer dizer São Luís com isto? Ele nos faz conscientes, por meio desta consagração, como que Nossa Senhora vai nos ajudando a conhecer quem nós somos, a maneira como nós agimos e a relação das nossas ações, escolhas, pensamentos com a lei de Deus. Vai nos fazendo confrontar com a luz da verdade de Deus, de forma que nós possamos conhecer melhor a nós mesmos e assim repudiar e desprezar em nós aquilo que não agrada a Deus. Evidentemente que esse desprezo a si mesmo refere-se àquilo que em nós não corresponde à vontade do Senhor. Refere-se àquilo que em nós está mal orientado. Refere-se àquilo que em nós, portanto, é um reflexo do nosso fundo de maldade, desta ferida que o pecado original causou em nós. Então, esse conhecimento e desprezo de si mesmo tem a finalidade de nos fazer sempre conscientes de como nós necessitamos de conversão, de como nos é necessária a graça de Deus e nos infunde uma muito maior confiança e um muito maior amor em Deus nosso Senhor, que nos resgatou e nos fez partícipes de sua graça e de sua felicidade. Portanto, é o primeiro efeito desta consagração na vida daquelas pessoas que a fazem. Tendo a Santíssima Virgem como sua mãe e mestra, aprenderão com ela, portanto, no que consiste esse perfeito e verdadeiro amor a Deus, de forma também que aprendem aquilo que é contrário a este amor, aquilo que em nós não é expressão da vontade e do amor de Deus. Depois, São Luís Grignon de Montfort, avançando, vai dizer que o segundo efeito é esta participação na fé de Maria Santíssima. É importante explicar que a Santíssima Virgem, estando na glória de Deus, estando no céu, não necessita mais da fé, porque a fé é para nós que caminhamos enquanto não estamos na visão beatífica, porque em Deus, estando em Deus, nós nele conheceremos a Ele e a todas as coisas. Portanto, não haverá mais mistérios, não haverá mais esta necessidade de uma fé sobrenatural, uma vez que nós já estaremos vivendo em Deus nosso Senhor. Mas a Santíssima Virgem, quando passou, portanto, para a glória, ela não necessitava mais dessa fé, mas, vai dizer São Luís Montfort, por especial autoridade, por especial desígnio de Deus, por concessão especial de Deus, ela guardou aquela sua fé, que era maior do que de todos os patriarcas, do que de todos os profetas, do que de todos os santos que já existiram ou que poderão vir a existir. A fé de Maria, que a levou a crer, ao ponto de Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, louvá-la, dizendo, bem-aventurado tu que crestes, porque hão de se realizar as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E aqueles fiéis escravos e servos da Santíssima Virgem, aqueles que, abandonando-se completamente a Deus pelas mãos dela, então poderão obter a participação nesta fé de Maria, de forma que acreditarão de uma maneira mais firme, mais profunda, a tal ponto de serem sempre movidos pela luz da fé, e não pelos sentidos, e não por outros interesses ou outras coisas que não a vontade de Deus iluminada pela fé. Aqueles, portanto, que, despojando-se de tudo, fazem-se escravos por amor da Santíssima Virgem, por meio desta total consagração, participam de maneira especial na fé que Nossa Senhora reservou para os seus fiéis servos e escravos.
Vai dizer São Luís Montfort que o terceiro efeito desta total consagração na vida da pessoa, das pessoas que a realizam, é a graça do puro amor. Como é o puro amor? O puro amor é aquele que é desprovido, que é destituído de temor, que é destituído de escrúpulos. O puro amor, portanto, é o amor a Deus por causa de Deus, por reconhecer a bondade, a dignidade que Deus tem, e não por algum interesse ou mesmo por temor, simples medo de Deus ou das consequências de não amá-lo. A graça do puro amor é dado àquelas almas que vão compreendendo com a Santíssima Virgem o quão Deus é amável, o quão Deus é um Pai bondoso e cheio de misericórdia, de forma que nós não teremos mais medo de nos aproximar dele, porque juntos com Maria teremos então a graça desta confiança maior, de forma a não temer jamais sermos rejeitados, e sim sabermos que, uma vez que queremos viver nele e na graça dele, seremos sempre acolhidos por ele. Esta confiança é infundida, portanto, em nossas almas, à medida em que aprendemos com Maria esta grandeza do amor puro de Deus. Depois São Luís vai dizer deste quarto efeito que a total consagração realiza na vida dos fiéis devotos que buscam vivenciá-la. Vai dizer, uma grande confiança em Deus e em Maria. Esta total consagração infunde em nossos corações uma confiança maior em Deus e na Santíssima Virgem. Na Santíssima Virgem, porque o próprio Cristo nos la deu por mãe. O próprio Cristo é que nos atesta na Sagrada Escritura que ela é a nossa mãe. Ele constitui Maria a nossa mãe na ordem da graça, dando a ela esta autoridade sobre nós. Portanto, isto dá-nos uma grande confiança na Santíssima Virgem, uma vez que o próprio Cristo que veio ao mundo por meio dela, nos entregou a ela a fim de que ela nos ensinasse a amá-lo. Eis aí a tua mãe. Foi o que ele disse a cada um de nós. E disse a ela, eis aí o teu filho, eis aí os teus filhos. E ela cumprirá bem esta missão de exercer a sua maternidade espiritual e, sobretudo, quando nós nos deixarmos formar e conduzir por ela. E o que é esta total consagração, senão esta total abertura, esta total entrega, este abandono nas mãos de Maria para deixar-se educar e formar por ela. Portanto, esta total consagração infunde em nossos corações uma confiança maior na Santíssima Virgem e em Deus mesmo, porque nós passamos a nos aproximar de Deus, não pelos nossos méritos e não apenas sozinhos, mas nós sempre iremos a Deus, a nosso Senhor, acompanhados da Santíssima Virgem, nela e com ela, de forma que nós, assim, estamos como que garantidos por aquela que Ele mesmo nos deu por mãe. E assim nos sentimos mais confiantes de dirigir a Deus a nossa palavra, a nossa adoração, de dirigir a Deus a nossa súplica por aquilo que nós necessitamos, as nossas súplicas pelas graças de que nós precisamos, dirigindo a Deus a súplica pelo perdão de que nós tanto precisamos. Assim, cresce em nós a graça desta confiança maior em Deus e na Santíssima Virgem. São Luís Grignon de Montfort vai falar que o quinto efeito desta total entrega de nós mesmos à Santíssima Virgem é a comunicação da alma e do Espírito de Maria àqueles que se consagraram. Comunicação da alma e do Espírito de Maria. O que significa isto? Significa que não apenas nós nos entregamos à Nossa Senhora, não apenas nós nos despojamos completamente de tudo para poder honrá-la, mas também ela entrega-se aos seus fiéis escravos. Ela também entrega-se aos seus fiéis e devotos servidores, de tal modo que nós teremos em nosso coração, em nossa alma, à medida em que nós nos esforçarmos de viver esta total entrega, teremos então o Espírito de Maria, para que em nós glorifique a Deus. O Espírito de Maria, para que em nós ore, reze ao Senhor. O Espírito de Maria, para que em nós ame a Deus e também o nosso próximo. Ou seja, por este meio, nós renunciamos
as nossas operações, as nossas intenções, o nosso jeito de fazer as coisas, a fim de que seja a Santíssima Virgem a agir e a fazer tudo em nós para que Deus assim seja mais glorificado. Vai dizer São Luís Grignon de Montfort que o quinto efeito, ou melhor dizendo, o sexto efeito desta total consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem e por meio dela a Jesus é a transformação da alma. Transformação da alma em Maria à imagem de Cristo nosso Senhor. Aqui cabe uma atenção muito especial. São Luís Grignon de Montfort vai como que nos exemplificar como acontece esta transformação, que significa não outra coisa do que a nossa conversão, a conformação do nosso pensamento, a conformação da nossa vontade, a conformação das nossas atitudes àquilo que pensou, aquilo que sentiu e aquilo que viveu no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, isto é o que ele vai dizer no tratado, falando deste sétimo efeito. Vai dizer que existem duas formas de uma pessoa fazer uma escultura. A pessoa ela pode, enfim, pegar um pedaço de pedra ou de madeira e tentar esculpir ali. Vamos falar aqui da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos esculpir na madeira, na pedra ou em algum outro tipo de matéria e assim tentar fazer uma imagem de Cristo. E depois há uma outra forma. A outra forma é ter uma forma de Jesus Cristo, na qual nós possamos lançar ali a matéria líquida de forma que ela pegue as feições, a forma daquela forma. Existem as duas formas. Ele vai explicar que esta primeira forma de se obter a imagem dependerá muito da habilidade daquele que esculpe. Dependerá muito da habilidade, da capacidade daquela pessoa que está fazendo a imagem. Então, vamos pegar então um cisel, ou seja, um arpão, algo que servirá para poder cavar a madeira ou a pedra, e vamos então tirar o excesso daquela pedra ou madeira para poder estampar então ali a imagem de Jesus Cristo. Se não tivermos muita habilidade, ou se dermos um golpe fora, podemos pôr a perder toda aquela escultura, ou podemos ao menos deformá-la bastante. Então, isto equivale, vai dizer São Luís Montfort, a buscar fazer em si, buscar esta conversão e construir em si a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, buscar esta conversão utilizando os seus próprios recursos. Claro, sempre dependendo da graça de Deus, mas guiando-se a si mesmo, usando a sua própria estratégia, usando as suas próprias inspirações para poder tentar plasmar em si mesmo a imagem de Cristo nosso Senhor. É este escultor que confia no seu talento para poder fazer aquela imagem parecida com Jesus Cristo. E a segunda forma de fazer-se uma escultura ou uma imagem, vai dizer São Luís Grignon de Montfort, é você ter uma forma. Neste caso, a perfeição daquela imagem não dependerá tanto da sua habilidade, mas dependerá da perfeição da forma na qual nós iremos jogar a matéria-prima ou diluir aquela matéria-prima que tomará as feições, os contornos daquela forma. Esta forma, vai dizer São Luís Montfort, é a Santíssima Virgem, é o seu Imaculado Coração. Por este método que ele nos ensina no Tratado da Verdadeira Devoção, nós usamos esta segunda forma de plasmar a imagem de Jesus Cristo em nós, em nossa alma. Ou seja, a nossa santificação, a nossa conversão, a transformação de nós mesmos em outros Cristos não dependerá tanto da nossa habilidade, embora, evidentemente, que deve haver sempre o concurso, a colaboração e o esforço da nossa vontade. Mas, sobretudo, esta habilidade de plasmar a imagem de Cristo em nós dependerá da forma, da perfeição da forma. E esta forma, ela foi feita pelo próprio Deus. Uma vez que Cristo, sendo Deus e Senhor, veio ao mundo por meio dela. Esta é a obra-prima feita pelo Espírito Santo. Portanto, desta obra-prima,
Cristo nasceu para ser nosso Salvador. E esta forma perfeita, o próprio Deus designou-a para que possa ser como que o molde espiritual de todos os seus filhos, se assim o desejarem. Eis aí a tua mãe, para que ela nos ensinasse a amar como Jesus amou, a pensar como Jesus pensou, a viver como Jesus viveu. E, portanto, desta forma, nós nos tornássemos outros Cristos. O que é importante observar aqui é que nesta segunda forma de se obter a imagem de Jesus Cristo, enfim, é necessário que além da perfeição da forma que já existe, porque o próprio Deus a fez, é necessário que a matéria-prima, que somos nós, que é o nosso coração, esteja liquefeita, ou seja, esteja derretida. Do contrário, não se fará imagem. Porque se pegamos, por exemplo, uma porção de gesso que esteja endurecido e jogamos em cima daquela forma, não sairá imagem nenhuma. Mas se nós então derretermos, nós liquefazermos aquele gesso e colocarmos então naquela forma, ela sairá com todas as feições daquela forma. E o nosso esforço de conversão está justamente aí, em nos desmancharmos, em nos liquefazermos, a fim de que a Santíssima Virgem, o Espírito Santo, possa nos plasmar no Imaculado Coração, de forma que nós possamos adquirir as feições de nosso Senhor Jesus Cristo. O coração imaculado de Maria é a forma onde Cristo foi formado, onde ele foi plasmado o Filho de Deus. E será também a forma onde serão formados os santos e todos aqueles que São Luís chama de predestinados, ou seja, aqueles que escolhem amar a Deus, aqueles que escolhem amar a Deus e por isso por ele também são escolhidos, porque o quiseram e Deus não rejeita nenhum daqueles que escolhe viver na graça e na comunhão com ele. Portanto, aqui está este exemplo maravilhoso que São Luís apresenta no Tratado da Verdadeira Devoção. Quando nós usamos este método, a Santa Escravidão de Amor, essa total consagração para alcançarmos a nossa conversão e santificação, nós usamos um método mais seguro e mais perfeito e que, portanto, garantirá que será plasmado em nossa alma a imagem de Cristo de uma maneira muito mais perfeita, porque a forma é perfeita. Como dizia Santo Agostinho, a Santíssima Virgem é forma Dei, ou seja, a forma de Deus. Então, vai dizer São Luís Grignon de Montfort que esta sétima forma, este sétimo efeito em nossa alma será a maior glória de Jesus Cristo. É impressionante como São Luís, com toda categoria e com todo o embasamento teológico e espiritual, vai nos apresentar esta grande verdade. Ele vai dizer assim, que nós glorificamos mais a Deus em um mês desta prática da verdadeira devoção do que em anos de esforços pessoais seguindo os nossos próprios caminhos e os nossos próprios métodos ou qualquer outro método. São Luís Maria Grignon de Montfort vai nos ensinar isto, que quando nós nos deixamos guiar por Maria, nos deixamos formar por ela, portanto, ela em nós glorificará a Deus. Ela em nós, o seu Espírito em nós atuando, nos ajudará a compreender e a fazer tudo que agrada mais ao Senhor, mesmo nas pequenas coisas, mesmo nas coisas mais ordinárias. Portanto, assim se sente, assim se vivencia os efeitos maravilhosos desta total consagração. Mas é importante observar que não se trata de algo mágico, não se trata de algo que acontece independentemente da nossa vontade. Não é assim. Todos estes efeitos maravilhosos, eles são condicionados ao esforço de vivência de cada consagrado. É necessário que nós queiramos ser santos. É necessário que nós queiramos ser santos e nos esforcemos para sê-lo de fato. É necessário que nós façamos a nossa parte e seguir-se-ão estes efeitos maravilhosos que São Luís enumera no Tratado da Verdadeira Devoção. Portanto, apenas recapitulando, São Luís vai dizer que o primeiro efeito é o conhecimento e o desprezo de si mesmo. O segundo efeito, vai dizer ele, que é a participação na fé de Maria. O terceiro efeito, vai dizer São Luís, é a graça do puro amor. O quarto efeito, ele vai dizer, é uma grande confiança
em Deus e na Santíssima Virgem. O quinto efeito é a comunicação da alma e do espírito de Maria aos seus fiéis devotos. O sexto efeito, vai dizer São Luís, é a transformação das almas à imagem de Jesus Cristo em Nossa Senhora, por obra e ação do Espírito Santo. Se trata, portanto, deste molde perfeito, no qual nós seremos plasmados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, por ação do Espírito Santo, o Divino Esposo, que produziu Cristo em Nossa Senhora e que também nos fará semelhante ao Divino Senhor, quando nós nos lançarmos neste molde do Imaculado Coração e com o nosso esforço e com o auxílio da graça de Deus, nos desprendermos de nós mesmos, nos liquefazendo, sem resistência, deixando-nos formar por Deus nosso Senhor. E o sétimo efeito, vai dizer São Luís Montfort, então é a maior glória de Deus, porque faremos as coisas da maneira mais perfeita, desapegados do nosso amor próprio, da nossa maneira de querer fazer as coisas, renunciando às nossas vontades e os nossos caprichos para fazer tudo da maneira como mais agrada a Deus. E a Santíssima Virgem, conhecendo e sabendo como mais agrada ao Senhor todas as coisas, assim nos formará e assim nos conduzirá, à medida em que nós formos dóceis à sua condução e à sua formação. Que a Santíssima Virgem mesma, a nossa Mãe do Céu, ela nos acolha nesta forma do seu Imaculado Coração e, de fato, faça de cada um de nós verdadeiros cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.